Oi gente, esse é o primeiro devocional de 2025 e hoje eu vim falar com vocês sobre metas, sobre objetivos e como priorizar a Deus, a vontade de Deus. Todo início de ano a gente costuma fazer listas e atividades a serem cumpridas e por um tempo eu fazia metas e não entendia qual era a vontade de Deus, qual era o plano de Deus para aquele ano meu. E eu fazia da minha cabeça, assim, das minhas próprias vontades. Com o passar do tempo e as situações, Deus foi ministrando isso no meu coração sobre eu fazer o que Ele estava pedindo no momento. E é uma coisa que eu mudei completamente a minha maneira de pensar referente a fazer metas sem consultar a Deus o que Ele quer para o meu ano. Realizar sonhos enquanto a gente está aqui na Terra é muito importante, mas eu acredito que mais importante ainda é a gente realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus nos colocou aqui nessa Terra para um propósito. A nossa vida, ela é uma forma de adoração a Deus. Eu falo não sobre perfeição, porque eu acredito que o único que é perfeito, que foi perfeito, é Cristo. Mas eu digo da nossa maneira de viver. A maneira como a gente leva a vida diz se a gente glorifica a Deus ou não. Glorificar a Deus também é a gente cuidar da nossa saúde, é a gente fazer uma atividade física, prestar atenção no que a gente está colocando dentro do nosso corpo, na alimentação, também fazer um esporte, encontrar um hobby, um tempo assim para que a gente cuide do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Glorificar a Deus também é a gente se preocupar com o nosso casamento, com o nosso relacionamento, como que a gente está tratando o nosso cônjuge, se a gente está sendo uma auxiliadora, se a gente não está sendo uma mulher rixosa, se a gente está servindo o nosso marido. Eu acho que isso é glorificar a Deus, se preocupar em glorificar a Deus. É também pensar em conforto, em ter uma casa aconchegante, um carro confortável, ter um tempo de lazer, viajar. Eu acredito que não é pecado a gente também pensar em ter algumas coisas, alguns benefícios aqui da terra. Mateus 6,33 fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu acredito que a maioria das pessoas faz metas para se desenvolver, para começar algo, algum projeto, realizar algum sonho, e eu me incluo nisso. Eu também fiz metas para conquistar algumas coisas também, mas o meu foco tem que estar em Deus, no reino de Deus. Você se preocupou em saber se suas metas e seus objetivos estão alinhados com a vontade de Deus? Aqui em Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então que a nossa preocupação esteja nas coisas dos céus, nas coisas que a traça não pode consumir, e não nas coisas terrenas, nos bens, nas conquistas, porque isso vai passar. A gente acabou de ler isso. A Bíblia não diz pra gente não fazer planos. O próprio Deus é uma pessoa muito organizada, é um dos atributos dele a organização. A gente tem como prova a criação. Ele fez tudo com excelência, cada coisa em cada dia, e ainda tirou um dia para descanso. Então, tem pessoa mais organizada que o próprio Deus? Eu acredito que não. Eu tenho outra referência também que fala em Eclesiastes 9:10, que fala assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então aqui quando tá falando o que suas mãos tiverem que fazer, independente se seja uma coisa simples, uma coisa complexa, que a gente faça com força. O que seria essa força? Quando a gente se propõe a fazer algo com força, eu acredito que seja a gente dar o máximo daquilo, a gente se empenhar para fazer o melhor e que a gente entregue o que a gente tiver, né? Tudo que a gente tiver para fazer tudo que a gente puder nessa terra. E tá falando aqui também que na sepultura, para onde a gente vai, não há atividades, nem planejamento, nem há conhecimento, nem sabedoria. Então que a gente aproveite esse tempo para fazer tudo como para Deus, né? Com excelência. Eu vejo que não há problema a gente desfrutar da vida. O problema é a gente focar só no desfrute e esquecer do reino de Deus. Tem outra passagem também que se encontra em João 4:34, que diz assim: aqui Jesus estava conversando com uma samaritana. E ele disse assim para ela: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e concluir a sua obra. Eu quis trazer essa passagem aqui, essa referência, porque me chamou a atenção quando Jesus falou que a comida dele é fazer a vontade daquele que chamou ele, né, que foi Deus. Porque não tem como a gente viver sem comer. Se a gente passa um tempo sem a comida mesmo, alimento, a gente falece, né? A gente perde as forças até que chega o ponto da gente morrer. Que a gente viva para aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? E que a nossa maior preocupação seja também a gente imitar a Jesus. Ele é o maior exemplo a ser seguido. Esse é um dos maiores legados que a gente pode deixar aqui na Terra. Ser como Jesus, ser imitador de Jesus. E respondendo talvez a dúvida de vocês, que é como identificar a vontade de Deus, eu quis trazer alguns tópicos assim, algumas coisas mais práticas pra gente fazer no nosso dia a dia. Uma das coisas mais práticas é a oração. Não tem como a gente saber o que Deus quer sem falar com Ele. Então, a gente orando, pedindo sabedoria, discernimento, o que Ele quer da gente, né? O que Ele precisa, quais são os planos dele para nossa vida. Com certeza Ele vai falar com você através da palavra, através de pessoas. Então, esteja atento também para ouvir aquilo que Deus vai falar. A leitura e estudo da Bíblia. É importante a leitura, uma leitura normal, limpa, né? Que você esteja ali entendendo. E também um estudo mais aprofundado de versículos, de um capítulo, de uma história. Isso também Deus vai falar com você. E também entender os princípios e os fundamentos da Bíblia. Então, o fundamento do cristão, o caráter do cristão, tudo isso vai trazer uma clareza de como você agir na maior parte do tempo. E quando Deus quiser falar algo específico com você, Ele vai dizer através da palavra também, da oração. Se aconselhar com pessoas maduras assim eu digo na fé, e que elas sejam pessoas sábias e pessoas que vão direcionar, dar um conselho, ajudar ali você a encontrar o seu caminho, o seu objetivo ou a tomar uma decisão. A Bíblia fala sobre a gente se aconselhar, né, com pessoas mais velhas. Eu acredito que Deus, Ele une caminhos e propósitos de pessoas, assim, que um se conecta com o outro, e às vezes é tão incrível a gente fazer amizade com alguém que super entende aquilo que a gente está vivendo ou que já viveu. E é isso, não é só pessoas novas que aprendem com as velhas, mas também as velhas, às vezes, nesse mundo tão atual, né, tão tecnológico, aprende também com a gente. Então, eu vejo que se aconselhar com alguém é muito importante também, ter amizades e confiança que são maduras também na fé. Outra coisa também é estar atento à voz do Espírito Santo, é Ele quem nos direciona, é Ele que fala conosco no dia a dia, que fala vai por aqui, vai por ali. Então, tá sensível, né, à voz do Espírito Santo, a gente fica mais sensível através do jejum também, jejum e oração. E aí o Espírito Santo passa a falar mais com a gente. E o último versículo que eu vou ler se encontra em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu desejo que o nosso ano seja ótimo, que venhamos estar focados em Cristo Jesus, que venhamos estar no centro da vontade de Deus, buscar entender aquilo que Deus quer pra gente esse ano e todos os anos da nossa vida, que a gente realize também coisas, que a gente se desenvolva. Espero que vocês tenham gostado desse tempo aqui. Se você tiver algum comentário, alguma coisa que queira compartilhar, deixa aqui nos comentários, eu vou amar ler. E não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito para não perder os próximos conteúdos. Eu espero vocês no próximo. Um beijo!